Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, paz, saúde e alegria para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira e mais uma manhã do Agir de Deus. E nós já vamos para a palavra, estamos aqui aprendendo algumas lições para uma vida melhor na história de Neemias. E hoje, minha gente, eu quero compartilhar com você, mas antes de compartilhar eu quero fazer uma pergunta. Você ora todo dia? Você tem sido uma pessoa de oração? É uma pergunta. Muito bem. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Neemias, ele foi um homem de oração. E eu quero passar hoje para você algumas, vamos assim dizer, algumas orientações aqui que Neemias fez e pode servir para você, com certeza. Se está na palavra de Deus, claro que vai ser útil e vai servir se você colocar em prática. Então, o próprio livro de Neemias nos ensina justamente sobre visão, sobre coragem, liderança, sobre fé e também nos ensina um desejo inabalável de honrar a Deus. Agora, no que toca à oração, é interessante que quando Neemias ele recebe uma informação de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e os portões queimados, ele entendeu claramente os perigos e a situação que estava a cidade. Neemias capítulo 1, verso 3, que eu estou narrando para você aqui. Que o povo estava em grande miséria e desprezo. Ou seja, isso significava que a sua amada cidade provavelmente era motivo de chacota para as nações vizinhas, com sua segurança sob grave ameaça de inimigos. Apesar dessa notícia desanimadora, Neemias não permitiu que o desânimo o dominasse. Ele resolveu fazer algo a respeito da situação. É o que eu quero ensinar para você hoje, você, meu amado e minha amada. Diante de uma situação, diante de uma notícia desanimadora, não se entregue a essa notícia, não se entregue a esse problema, mas que você tenha também uma atitude de encarar essa situação com fé, de encarar com oração. E tem muitas dicas aqui de oração que vai te ajudar na sua fé, no seu dia a dia, para vencer os desafios, vencer até mesmo a insegurança que nos cerca nos dias atuais. A oração é uma estratégia fundamental que Neemias adotou. Então aproveite, coloque numa folha, numa agenda, num caderno, coloque os seus propósitos de oração. Coloque ali quais são os seus obstáculos e vamos orar juntos. Vamos orar hoje, mas faça um projeto com Deus. Faça um propósito com Deus de alguns dias de oração, por que não? Por quê? Primeira coisa, Neemias, ele orou fervorosamente. A Bíblia diz que quando Neemias recebeu a notícia angustiante sobre os muros de Jerusalém, o que ele fez? Se lamentou por alguns dias, chorou, jejuou, está escrito em Neemias 1,4. E ele ora fervorosamente, dia e noite, por sua amada nação. Aproveitando-se amada nação, você, como um bom brasileiro, não esqueça de orar também todos os dias pelo Brasil, não é? Precisamos orar pelo Brasil, pela nação, sim, isso é bíblico. Orar pela cidade que você mora. Você já orou pela cidade que você mora? É bíblico também orarmos pela cidade, porque para que haja paz, e na sua paz nós vamos se beneficiar dessa paz, entendeu? Em Tiago capítulo 5, verso 16, é dito o seguinte: a oração fervorosa e eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. Em outra Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu amado, a oração é um negócio. Interessante, tem uma frase aqui de Martinho Lutero que diz o seguinte: se eu negligenciar a oração por um único dia, perderei muito do fogo da fé. Olha que frase sensacional. Se eu negligenciar a oração por um único dia,
perderei muito do fogo da fé. Então nós temos que compreender a importância da oração. Segunda coisa, Neemias reconheceu a grandeza daquele a quem ele estava orando. Neemias entendeu claramente a grandeza de Deus que ele estava orando. Neemias, portanto, identificou Deus como, ele escreveu aqui, o Deus do céu, que é grande e impressionante. É como aquele que guarda sua aliança de amor. Então, meu querido, é muito importante compreender a grandeza de Deus. E quem compreende a grandeza de Deus vai agir com coragem, vai agir com fé. Então nós também, gente, nós precisamos manter nossa fé constantemente fixa em Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E mais do que em nossos problemas. Muitos de nós ficamos focando nos problemas e só vai piorando. Nós temos que fixar em Jesus e na solução do problema. O salmista, nos Salmos de número 121, verso 2, diz: elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Em outra Bíblia está como uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A oração é fundamental. Neemias também ele orou para ser bem sucedido. É muito importante, logo pela manhã, você orar antes de sair para o seu trabalho, para a faculdade, para as suas atividades. Ore, crie esse hábito. Se você não tem, comece. Se levantou, se arruma, se ajeita aí para ir para o trabalho, mas antes de sair, faça um momento de oração. Talvez você não tenha o hábito de orar 5, 10, 15 minutos, meia hora por dia, mas comece com um pouquinho. Comece aí pelo menos 5 minutinhos. E assim, você vai treinando. Fale com Deus. Então, nunca devemos esquecer que o favor de Deus está sobre os seus filhos em todos os momentos. Mesmo nos momentos aparentemente mais sombrios. Amado, a Bíblia fala do favor de Deus repetidas vezes. Muitas vezes ele está sempre repetindo. Então nós devemos acreditar e orar de acordo com a palavra de Deus. Neemias, ele orou pedindo favor e recebeu um favor incrível de ninguém menos que o próprio rei. Neemias capítulo 2, verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Olha que interessante. Então Neemias orou e Deus usou a figura ali do rei, que era necessário para aquele contexto, ali o que o rei desse documentos, cartas, para ele ter uma viagem segura, né? Então, como resultado, Neemias recebeu segurança, cartas de recomendação, ganhou madeira necessária, e não apenas para os reparos da cidade, mas também para a sua futura residência em Jerusalém. Está escrito aqui em Neemias, capítulo 2, do 7 ao 9. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores, da além do rio, para que me deem passagem até e chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me atendeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só, segundo a boa mão de Deus. O que é isso, a boa mão de Deus? O favor de Deus. Então, eu quero profetizar na tua vida, para você que está entendendo o que Deus está falando, que a boa mão de Deus te conduza no dia de hoje. E aquilo que você vem pedindo para Deus, que hoje seja o dia que a mão de Deus agirá em seu favor e você vai conseguir aquilo que você está precisando. Eu não sei em qual área,
é a área da sua necessidade. Creia nessas palavras, porque Neemias, ele também havia orado pelo sucesso. Portanto, quando o rei perguntou a ele que ajuda ele queria, então Neemias orou a Deus antes de responder. Ele então pediu um favor para que seu empreendimento fosse bem sucedido. E em resposta, Deus deu a ele um sucesso incrível, além do que ele poderia ter imaginado. É aquilo que eu venho falando aqui. Você faz um pedido para Deus, mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai dar acima daquilo que você pediu, muito melhor, pode ter certeza. Pode ser que demore um pouco, não que Deus está com trabalho de resolver, não é isso. É que Deus está trabalhando em nós, sabia disso? Às vezes quando você faz um pedido maravilhoso, incrível do teu ponto de vista, Deus vai te surpreender. Só que é no tempo de Deus e não no nosso. Então às vezes não é que Deus não pode fazer isso, Deus até pode, Ele pode tudo, a hora que Ele quiser. Mas muitas vezes Ele permite para que a gente aprenda o processo, a gente venha aprender, né? E a valorizar as coisas. Tá entendendo? Qual que é o foco hoje? A oração. Então você precisa do favor de Deus hoje? Você tem clamado a Deus para ser bem sucedido no que você faz? Você empreendedor, empresário, você trabalhador, você tem pedido a Deus sabedoria e vitória aí nos seus negócios? Se não tem, comece a partir de hoje. Mais uma frase aqui de Martinho Lutero. Tenho tanto a fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. Olha como esse homem orava, hein? Tenho tanto a fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. Olha, que Deus nos ajude, hein, a ser como esse homem aqui. Para encerrar essa reflexão de hoje e orar com vocês, Neemias também orou contra a oposição. A gente sabe que em tudo vai ter ali um tipo de oposição, de obstáculo, né? A gente não pode desanimar, temos que orar. Como nós temos que orar, eu vou parar essa reflexão de hoje para orar por você e amanhã eu encerro esse episódio da oração, combinado? Volte a me ouvir amanhã, tá bom? Querido Deus e Pai, quero te louvar, eu quero te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, essa palavra que me desperta para orar um pouco mais, para orar com sabedoria, orar com inteligência, como Neemias fez. Pai. Ajude a cada ouvinte que está recebendo essa instrução espiritual para que eles coloquem em prática isso que nós estamos ensinando, Pai. Possamos aprender que como Neemias, né, que ele orou fervorosamente. Ele também orou, ele reconheceu a grandeza que o Senhor é, um Deus todo-poderoso, o Deus do céu, o eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele orou também para ser bem-sucedido e o Senhor liberou esta bênção. E o favor do Senhor foi sobre Neemias. Meu Deus e meu Pai, da mesma forma, sê conosco, Pai. Sê comigo, Senhor, como teu servo. Estou aqui todas essas manhãs, levando essas palavras de sabedoria, dando essas pérolas de sabedoria para os nossos ouvintes. Deus abençoe o nosso ministério, agindo Deus quem impedirá, a nossa equipe, o nosso time de apoiadores, como também a todos aqueles que nos ouvem, aqui em Curitiba, no litoral do Paraná e em qualquer parte do Brasil e do mundo, que estão nos recebendo através aqui deste veículo de comunicação que é o rádio em parceria com a internet. Abençoa, meu Pai, cada ouvinte. Abençoa este casal, esta família. Livra-os de todo mal, Senhor. E que eles se despertem a orar um pouco mais. A serem pessoas também de oração, que orem e orem com fé, orem fervorosamente e sejam todos abençoados. E que o teu favor, Pai, venha sobre nós. E hoje seja um dia de resolvermos situações que estão precisando ser resolvidas, que a tua boa mão, Deus, seja sobre nós, nos dando habilidade, capacidade e inteligência para resolver o que tem que ser resolvido. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.